Olá, boa noite. Agora são 21 horas. Sejam muito bem-vindos ao programa Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Estamos ao vivo na TV aberta pelo canal 55.1. Também estamos no canal 511 da Claro TV e você também pode nos assistir ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Eu sou Irineu Guarnier Filho e hoje vamos falar sobre clima, as previsões do fenômeno El Niño aqui no Rio Grande do Sul e tudo que pode estar ligado a essa condição climática. 2 anos depois da maior tragédia climática da história recente do Rio Grande do Sul, uma pergunta volta a assombrar milhões de gaúchos. Pode acontecer de novo? As enchentes de 2024 deixaram marcas profundas. Cidades destruídas, vidas interrompidas, famílias que ainda hoje tentam reconstruir o que a água levou. Agora, a possibilidade de um novo episódio de El Niño em 2026 reacende um alerta que vai muito além da meteorologia. Estamos mais preparados ou continuamos vulneráveis? Especialistas apontam que o fenômeno associado ao aquecimento das águas do Pacífico pode novamente intensificar chuvas no sul do Brasil. Mas o que realmente preocupa é a combinação de fatores extremos, como bloqueios atmosféricos e calor fora do padrão, que transformaram 2024 em um desastre sem precedentes. No programa de hoje, vamos tentar responder as perguntas que inquietam a população. Há risco real de repetição de uma catástrofe daquela magnitude? O que é possível prever com a ciência atual? E, principalmente, o que foi feito de lá para cá em termos de prevenção, infraestrutura e planejamento? Mais do que entender o clima, é preciso discutir responsabilidades. Entre alertas ignorados, cidades despreparadas e mudanças climáticas aceleradas, o futuro parece cada vez menos uma previsão e cada vez mais uma escolha. O ponto de conexão está no ar. Muito bem, e para falar sobre esse assunto estão comigo aqui no estúdio do Ponto de Conexão esta noite, André Brito, prefeito de Taquari e presidente da Associação de Prefeitos da Grande Porto Alegre. Também está conosco, prefeito, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Também está aqui com a gente, participando do programa, a Paula Visonac, que é especialista em design de futuros, com plataforma digital assistida por inteligência artificial voltada à construção de cenários que orientem cidades mais sustentáveis. Boa noite, Paula, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada. E completa a nossa mesa de especialistas aqui desta noite, Francisco Aquino, professor, climatologista e chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito boa noite, Irineu, colegas de bancada, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito bem, nós vamos começar aqui fazendo uma rodada inicial aqui, depois a gente abre aqui para uma conversa mais solta aqui com os nossos participantes sobre essa questão, que é muito séria, preocupa, eu acho que é a memória dos fatos de 2024, da grande cheia que atingiu o Rio Grande do Sul, estão ainda muito vivos, né? E todo mundo tem a preocupação de que alguma coisa parecida se repita num futuro que não se sabe quando. Não queremos que isso aconteça, claro, ninguém imagina uma tragédia, uma catástrofe daquele tamanho ocorrendo novamente, mas a gente tem de estar preparados para isso. Os prefeitos se prepararam para isso, prefeito André? Porque a gente sabe que muitos problemas, inclusive ali no Vale do Taquari, ali foi uma das regiões mais atingidas e muitas prefeituras acabaram deslocando alguns bairros, algumas vilas, fábricas, enfim, e outros acabaram voltando para os mesmos lugares. Como é que está essa situação hoje? Como é que os prefeitos estão vendo essa questão? O senhor está assumindo amanhã, né? Não, amanhã eu estou entregando. Está entregando, perdão. Está entregando, né, a presidência da Grampal, é isso, né? Que é a Associação dos Prefeitos da Grande Porto Alegre.
O senhor tem conversado muito com os prefeitos, tem se encontrado. Como é que o senhor avalia isso? As prefeituras estão se preparando para uma situação de evento climático extremo? Como eu disse antes aqui, os prefeitos hoje vivem um tensionamento, né? Num cenário de dúvidas, de incertezas, né, do que pode vir a acontecer de fato. Esperamos que não ocorra, né? Mas a gente recebe informações de várias fontes e que nos deixam com muitas dúvidas, porque nós vivemos diretamente aquele cenário, eu especificamente 2023, depois de 2024, né, cenários angustiantes, que realmente naquele momento nós não tínhamos praticamente preparo nenhum, até porque as informações vinham de várias formas e elas nunca se concretizavam de fato. As coisas foram tomando outra dimensão, cada vez foram piorando, né, o volume de chuva. Sim, choveu um mês inteiro, sem parar, dia e noite. E os rios, um represava o outro, e nós que ficávamos na parte baixa, a minha cidade especificamente do Vale do Taquari, nós ainda tivemos um tempo maior, porque a gente começa a analisar na ponta de cima, quando começa a descer o rio. Começa lá na serra, né? Isso, e aí começa ali a sentir o cenário. Hoje, nós não estamos com as cidades totalmente prontas para viver um novo colapso, até porque está numa fase de reestruturação e recuperação. O tempo é muito curto, e ainda nós, prefeitos da Grampal, inclusive encaminhamos um documento ao governo federal pedindo a prorrogação do FUNRICS, porque 3 anos são insuficientes para fazer projetos, para executar obras e executar essas obras num curto, sabendo a burocracia toda que existe. E hoje nós vivemos essa tensão em relação a essas notícias que chegam até nós. Óbvio que hoje nós temos a experiência daquilo que nós vivemos. Muitas dessas pessoas que viviam nessas áreas, que num primeiro momento são atingidas, elas já não estão lá. Há sim um deslocamento de muitas pessoas, só que para ver muitos dos deslocamentos, tu tem que ter aonde colocar essas pessoas. Sim. E ainda está nessa fase ainda de remanejamento, né, das famílias. Na minha cidade mesmo, nós ainda temos quase 140 famílias, muitas que dependem de aluguel social e outras que estão em fase de remanejamento, que aquelas são áreas identificadas que qualquer nível de chuva muito alto vai chegar a enchente. Não faz sentido, né? Para vocês voltarem para os mesmos lugares. É difícil também. A própria região metropolitana, as obras, muitas estão acontecendo, mas muitas ainda estão na fase de projeto. Podemos ter um exemplo aqui, Eldorado Sul, né, que é a contenção, está na fase de revisão de projeto, ou seja, o tempo é muito curto para nós nos restabelecermos e nos preocupa, né, que esse volume de chuva possa nos causar tantos transtornos. Eu vou te dar um exemplo assim, na minha cidade, chegou a áreas rurais que atingiram mais de 10 quilômetros a água, né, e isso é assustador. Né? Porque são famílias que jamais foram atingidas por nenhuma cheia desde 41 e que nessa vez tiveram. Bom, agora nós estamos vivendo esse alerta desse El Niño, né? E que nos deixa na dúvida, pô, será que nós vamos viver tudo isso de novo? Né? Temos que nos preparar para isso. Eu, particularmente, na semana passada, eu pago aluguel social para essa senhora que está lá naquela área, tira de lá, diz para ela, sai, porque ainda é tempo, né? Sim. Porque são áreas que vão ser alagadas. Mas nós precisamos de mais tempo. Agora, obviamente que as defesas civis estão mais estruturadas, né? Houve formação nesse período da Defesa Civil, houve uma reestruturação das Defesas Civil, muitas delas estão com estruturas e equipamentos. A gente sabe que aqui na região metropolitana também estão sendo implantadas estações meteorológicas, né? E assim como é o que tem dito o governo no estado, para que a gente tenha uma previsão mais rápida, porque eu vou contar só uma pequena historinha dessa última cheia. Tá? Nós vivíamos a visão das enchentes que nós tivemos no passado, que nós tivemos forte em setembro e novembro. Né? Que uma enchente maior do que aquilo seria uma catástrofe. Nós só livramos uma parte da população da catástrofe antes que acontecesse naquele local, porque houve uma entrevista de um ente do governo e que disse que estaria uma barragem sendo rompida.
e que na verdade ela não se confirmou. Sim. Mas mesmo sem a barragem ter sido, e aí nós fizemos um movimento para retirar aquela, mesmo sem a barragem, mesmo com o não rompimento da barragem, as águas inundaram. Pois é. Então as informações elas eram muito desassociadas, sabe? E isso é importante que a gente tenha para o futuro informações mais precisas. Claro que hoje, por exemplo, os municípios, a própria Defesa Civil Nacional já fez os mapas, implantou as cotas, né? Hoje a gente já sabe, olha, a previsão é cota X, é cota Y, e a gente já tem demarcado aonde nós temos que já retirar, já existe um avanço que nós não tínhamos naquela época. E não é só o alagamento, né, e a inundação, né, prefeito? Tem os desmoronamentos, os morros que descem, tem tudo isso, né? Quer dizer, tem que estar preparado para muita coisa. O perigo não vem só de dentro do rio, né? Ele vem do morro também. Do morro, e a população também tem que ter consciência de que quando se faz o alerta e quando se pede que haja o afastamento daquelas áreas de risco, Sim. Ninguém está fazendo isso para prejudicar ninguém. Na verdade, é para salvar vidas. Tem que haver colaboração. Então, é importante. Vamos falar mais sobre isso. Paula, vamos explicar, antes de mais nada, o que é o design de futuros e como isso pode ajudar as cidades a prevenirem essas catástrofes, ou pelo menos mitigarem aí os danos. Vamos lá, então. Antes de mais nada, cumprimentar também os colegas aqui de bancada, né? Dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. O design de futuros, ele vamos dizer assim, está conectado a uma premissa central, que é a antecipação. Uhum. A ideia é a gente pensar em diferentes tipos de cenários, justamente, né, articulando diferentes tipos de dados para antecipar impactos, consequências, uma série de problemas que podem acontecer na vida das pessoas. Sim. Né? O design de futuros não é uma coisa de agora, né? É baseado, claro, na utilização dos processos criativos do design, das ferramentas também que são utilizadas junto aos processos criativos ou dentro dos processos criativos do design, junto a outras ferramentas, princípios, conceitos e práticas da área de estudos de futuros, que é uma área que existe fundamentalmente desde a metade do século XX, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então tem uma conexão bem forte com tecnologia, com certeza, claro. Mas ao mesmo tempo olha para todos os outros macroâmbitos que articulam as nossas vivências na sociedade. Então, olha para a sociedade, olha para a política, olha também para a cultura, olha para todas essas dimensões, para o meio ambiente, para a geografia, exatamente, né? Então, e a partir de elementos, dados e informações que vêm desses macroâmbitos, busca, então, antecipar o que pode acontecer, claro, sempre tendo alguns objetivos, né? E vocês estão usando ferramentas de inteligência artificial para formatar melhor esse cenário. Então, isso tem a ver com um projeto que eu estou desenvolvendo nesse momento, né? Eu, junto a outras pessoas, submeti um projeto ano passado num edital da FAPERGS, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Rio Grande do Sul, um edital que chama Doutor Empreendedor. Eu sou pós-doutora, né, em Comunicação Social e Design, e o meu projeto de pós-doutorado foi justamente constituir o que seria um laboratório de antecipação. Aí eu peguei os princípios desse projeto, rearticulei ele para incorporar essa dimensão das cidades resilientes e também cidades sustentáveis. Sim. E aí submeti o meu projeto nesse edital Doutor Empreendedor e fui contemplada com o projeto. E o projeto visa, então, construir uma plataforma digital assistida por inteligência artificial, treinada a partir de alguns princípios, conceitos, que tem a ver justamente, né, com sustentabilidade, economia circular, resiliência e regeneração. Então, a ideia é que as pessoas possam usar essa plataforma para antecipar impactos e consequências, mas entendendo que não vai ser só na vida das pessoas que isso vai acontecer na cidade e vai acontecer também nos diferentes ecossistemas.
para que as pessoas também compreendam ou tenham uma visão mais ecossistêmica de como as coisas acontecem. Claro. Entendam a importância, por exemplo, aqui no caso de Porto Alegre, da mata ciliar que nós temos no Guaíba. A importância de manter essa mata ciliar ou de multiplicar essa mata ciliar para que ela também funcione como uma contenção de águas. Claro que a mata ciliar não vai conseguir daqui a pouco conter as sozinha, águas como aconteceu em 2024, mas ela é uma barreira muito importante. E ela foi sendo retirada ali das margens por conta, enfim, de uma série de fatores, sobretudo por conta de construções também que foram feitas. E também, né, por Paula, ali. das margens dos rios que alimentam o Guaíba, né? Exato. Quer dizer, muita área foi devastada. Hoje esses rios têm um assoreamento enorme. A gente viu o que aconteceu com o Guaíba. Tem ilhas surgindo hoje no meio do Guaíba. E de onde veio essa areia? Vai ver essa areia, veio lá da Serra Gaúcha, veio lá das Missões, né? Tá chegando aqui, tá assoreando o rio. Já hoje dificulta a navegação, tudo. E quando vem qualquer chuva, o rio sai da calha e transborda. Vamos falar mais sobre isso também. Professor Aquino, essas notícias que a gente viu aí nos últimos dias e que até serviram para pautar o programa de hoje, qual é a margem de segurança que nós temos aí? Quer dizer, realmente o fenômeno El Niño, que significa chuva aqui no sul, está caracterizado? Vocês ainda estão avaliando? Como é que está essa situação, professor? Ótima pergunta, Irineu, é importante, né, colegas? Nós entramos no outono, o outono está com temperaturas acima da média. Outono com cara de verão, Isso, né? E nós temos aí bloqueio atmosférico, ondas de calor, a gente está sentindo que isso é lembra... um outono diferente da minha infância, é um outono diferente da percepção de todo agricultor gaúcho, ou de todo gestor público mais antigo do nosso estado. Sim. Né? Então, nós entramos num outono e a previsão climática sazonal do outono é a entrada do El Niño, é a configuração, a evolução de entrada do El Niño. Isso é certo. Do inverno para a primavera de 2026, a gente vai, evidentemente, entender quão intenso será esse El Niño que está a caminho. Né? Ele não é um El Niño fraco para os cenários futuros nesse momento, não. Ele é um El Niño que rivaliza, no mínimo, com o El Niño que evoluiu em 23 e 24. Nós estamos repetindo, nesse momento, do ponto de vista de formação e evolução, 23 para 24. Então, o auge do El Niño vai acontecer em final do ano de 26 e outono de 27. Né? Então, não agora. Não agora. No inverno. Não agora. Esse é o cenário de todos os centros de previsão do tempo e o clima. Esse é o nosso cenário de previsão climática para a região sul do Brasil, que é a região que a gente monitora. E a introdução, a abertura do teu programa fez perguntas maravilhosas e eu gostaria de lembrar de todas elas para responder. E a primeira delas era, estamos entrando no El Niño com grande possibilidade. Sim, nós estamos já com 70%, 80% de chance de ter um El Niño muito bem configurado para o final do inverno e primavera de 26. Significa também, se a gente fosse tentar comparar o ambiente atmosférico do mundo e do sul do Brasil, e quando eu falo sul do Brasil, pode ser o Vale do Taquari, por exemplo, né? Pode ser o Rio Grande do Sul. Nós já vimos no início desse ano tempestades severíssimas impactarem o Rio Grande do Sul. Assim como nós vimos nos últimos 5 anos, e especialmente em 23 para 24. Então, a gente inicia o ano com esses eventos extremos. Eles estão em quantidade e intensidade bastante aumentada. Né? Então, é a mudança do clima efetiva e a aceleração. Só que a gente tem um horizonte complicador. Eu não vou dizer pior ainda, porque eu não quero ser catastrofista, apesar de há mais de 30 anos a gente lidar com a mudança do clima e entender que uma série de tomadas de decisão anteriores, e especialmente, digamos, de Estado, de gestão pública, elas não conseguiram ser feitas, ou por crise financeira, por crise econômica, por crise política.
etc., de crise de cultura, né? Então, o nosso prefeito aqui presente respondeu, olha, nós estamos muito mais preparados, sem dúvida. O trauma que a sociedade e os gestores públicos tiveram que passar em 23, 24, vamos falar do Vale do Taquari, né, que a gente visita muito, etc., para entender os fenômenos, é marcante. Então, todas as pessoas dizem assim, a água nunca veio aqui na minha casa. Né? Ela veio e passou a moto com a mensagem na frente da minha casa dizendo, tem que sair. Eu digo, eu não saí porque a água nunca veio. E a água foi ao telhado, por exemplo, cidade na beira do rio, em Mussum. Isso né? aconteceu. E olha que Mussum, você sobe mais de 20 metros o nível da água. Em Taquari, a cidade de Taquari, onde eu aprendi a nadar, inclusive, né? Opa, eu sou taquariense, né? O que acontece? Olha aí, você sobe o prefeito. rio 20 metros, fácil. Né? Então, o sul do Brasil tem algo que o resto do Brasil não tem. As inundações, as cheias, são muito rápidas e muito altas. Não tem comparações. Então, quando a gente coloca o Rio Grande do Sul para um El Niño, em que o El Niño facilita chover mais, e o atual cenário de mudança do clima para o sul do Brasil é chover mais e concentradamente, né? Então, isso mostra por que alagou as cidades, por exemplo, Porto Alegre, região metropolitana, nas últimas semanas, as chuvas intensas, 30, 50, 60 milímetros, às vezes em uma hora. Isso. Não tem sistema que Não tem, funcione isso, né? Então não adianta culpar o prefeito, apesar das pessoas também não contribuírem com jogar lixo. A gente vê na cidade, por exemplo, muito rejeito de obras sendo o arroio de Luva etc. entupido de lixo. Então nós temos aí temos que fazer um planejamento futuro que não consegue ser feito em 3 anos. Não estou aqui para defender o prefeito, tá? Mas, obviamente, a gente demanda da gestão pública, temos que demandar mais, porque a mudança do clima vai intensificar. Lamentavelmente, a gente não consegue ter uma infraestrutura a curto prazo. 3 anos para enfrentar a atual mudança climática é nada. Tá? Se fez muito. Mas eu tenho que admitir que o Rio Grande do Sul saiu muito melhor, muito mais forte quando a gente olha Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, a reestruturação, a forma como a gestão pública do Estado, governo do Estado, prefeituras, identificam ou reidentificam o papel da Defesa Civil. O que eu quero dizer? 3 anos atrás, aqui, você me perguntaria, né, eu dizia, olha, não tem Defesa Civil em 90% dos municípios do Rio Grande do Sul. E olha, são quase 5 centenas de municípios no Rio Grande do Sul. Exatamente. Né? Na maioria desses municípios, assim como no Brasil, não tem um agente de defesa civil que compreenda o sistema de defesa civil, que entenda o S2 e D no país, e assim por diante. Né? Então, claro, capacitações, qualificação, projetos novos e inovadores vinculados a um programa de Estado, eles são necessários, são inovadores, eles agregam contribuição à gestão pública, né? E à proteção da vida, que é por isso que nós estamos aqui. Eu entendo que o programa, essencialmente, a gente quer dizer assim, olha, eu quero que o El Niño não venha, não tem chance. Tá? Ele virá. Eles estão vindo mais frequentes e mais intensos. E o detalhe que eu não comentei ainda é que o planeta hoje segue tão quente quanto 2022, 23 e 24 e 25. Aliás, essa última semana a temperatura média dos oceanos, globalmente falando, superou todas. Significa que se o El Niño não fosse repetir precisamente 23 e 24, que é a pergunta de ouro aqui, né? A gente tem hoje o El Niño voltando com um planeta muito quente, gerando um ambiente perfeito para você repetir. Então, eu não posso dizer que a gente vai repetir 23 e 24 até o ano que vem, mas eu sou obrigado a dizer que o Rio Grande do Sul está cada vez mais, tem um ambiente atmosférico favorável para repetir 23 e 24 de novo. E repito, novembro de 23, achamos nunca mais, né? Novembro de 23, achamos, não tem mais chance. Maio de 24, depois, junho de 25. 4 inundações para recorde histórico e todas elas em tempo e intensidade superam, esqueçam 41. A minha memória de 41, que é meu pai, minha avó, minha mãe, todos me contam,
da inundação em Taquari, ela foi superada em mais de 24. Sim. Então não vale mais isso. Né? Exatamente. Resumidamente. E outra coisa, né, professor? É um cenário de alerta. Você dizia, mas de 41 para 2024, tivemos aí mais de 80 anos. Então, bom, temos mais de 80 anos de tranquilidade pela frente. Não é mais assim. Não. Os intervalos serão cada vez menores. Não, isso em nenhum lugar do planeta Terra, a frequência dessas inundações, elas superaram todas. Se a gente fosse imaginar, os colegas hidrólogos aí, em várias conversas na universidade, se você fosse botar 23 ou 24, em 500 anos deveria voltar uma inundação como essa, como a de 41. Sim, né? sim. Mas se você olhar os últimos as últimas 4 inundações no estado, todas elas elas repetiram em meses. Meses de intervalo entre uma e outra. E, insisto, o clima do Rio Grande do Sul, do estado, não é mais o mesmo em nenhuma das estações. E a capacidade de chuva concentrada é cada vez... Então, só podemos preservar mais matas ciliares, encostas, criar cidades resilientes, ampliar o verde das cidades, usar a tecnologia, infraestrutura hoje nós estamos possível, selando as cidades, gestão pública consorciando isso para sua... Né? E isso não é contra o desenvolvimento, absolutamente nada disso. Né? Pelo contrário. Para que a gente possa passar melhor os eventos piores que o futuro reserva ao Estado. Claro. Isso eu estou pensando numa agenda para 2050, tá? Olha, eu 2050. Posso até fazer uma Por colocação? favor. Pois não. Na verdade, não é sobre a gente evitar esses fenômenos, porque eles vão acontecer. Eles vão acontecer. É sobre a gente justamente antecipar o que a gente pode fazer para conviver com isso. Porque nós teremos que conviver com isso e teremos que conviver da melhor maneira. Então, áreas alagáveis nas cidades, né? A ideia das cidades esponjas. Exato, né? Então, mais do que nunca, isso é fundamental. E acho que aqui em Porto Alegre também, né, pensando assim, a gente tem muito a aprender, por exemplo, com as populações que já convivem com as cheias há muito tempo, que é o caso das ilhas. A população das ilhas. A população das ilhas. Eles convivem há séculos com as enchentes. Desde sempre. E a gente não traz essas pessoas para escutá-las, né? E para entender como é que é conviver com a cheia do rio. Sim. Então, pensar futuros também... construir futuros tem a ver com isso. Tem a ver com juntar vozes diversas e, a partir dessa diversidade, construir visões que sejam para todos e não só para algumas, né? Algumas pessoas mais privilegiadas que habitam em regiões, enfim, que não serão tão devastadas ou tão alagadas, né? Muito bem. Prefeito, pelo que ouvimos aqui do professor Francisco Aquino, o El Niño vem, não há como negar que ele vem, mas não virá agora, nos próximos dias, e nem nesse inverno. Então vai ser mais adiante. Os prefeitos ganharam mais um tempinho aí para se organizar, né? É que as grandes obras estruturantes não vai dar tempo. Não vai dar tempo. A gente tem que ser bem honesto e transparente, né? né? Algumas coisas têm que ser pontuadas. Quando fala em relação, professor, das defesas civil, do Corpo de Bombeiros, eu vou pegar o exemplo da minha cidade. Hoje o Corpo de Bombeiros tem estrutura de embarcações e coisas totalmente nova. Esse foi um ponto que avançou. A defesa civil começa a ter uma estrutura também importante, muito com o apoio do Estado. A gente tem que ser muito transparente e honesto nisso. Claro. Também avança, né? Há uma desocupação de algumas áreas ribeirinhas. Nós vamos ter que começar a estudar um novo mapa de ocupação nas áreas próximas aos rios. Sim. Isso é fundamental. A questão da mata ciliar ela é fundamental, né? Tem que haver uma responsabilidade social, né, das pessoas entenderem que nós temos que preservar, nós temos que plantar mais, né, e não é centenas. Não, milhares. É milhares e milhões. Exato. Né? Isso tem também a ver, mas também essa mata tem o seu tempo, ela tem. E nós estamos vivendo uma situação em cima da outra. 2023 nós tivemos setembro, novembro, né? Setembro, novembro de novo. Aí quando nós temos, agora nós vamos passar um tempo sem isso. Aí entrou fora vamos dizer assim, as microenchentes, que nós tivemos várias ainda naquele período que pegava essas áreas, que não tomava a dimensão, mas tivemos várias. Tivemos o risco agora também desse ano,
por exemplo, lá em Taquari, é bom ter um conterrâneo aqui, né? Essas áreas já estavam Foi desocupadas. coincidência, não combinamos. A gente, quando vai fazer um projeto numa ponte agora de recuperação, a gente já eleva a ponte para dar mais tempo para a saída de animais. Exatamente. Mas mesmo assim a infraestrutura toda não está montada. Como eu disse, a gente não conseguiu nem construir os imóveis todos necessários que vão começar agora para absorver essas pessoas das áreas ribeirinhas. Mas fora isso, essa chuva tão intensa, nós temos também a drenagem pluvial das cidades que estão totalmente incapazes de suportar. Aí vem um outro núcleo de investimento, ou seja, refazer essas estruturas para se preparar para o futuro. Aí tu vem a questão, vou falar com o município, a questão dos novos loteamentos. Esses novos loteamentos têm que estar preparados também para não jogar volume de água, porque uma água que sai daqui, ela vai sair em outro lugar, acaba inundando outro lugar, que é muito próprio nas nossas cidades, que estão estranguladas hoje para atender esse volume alto. Eu tive lá chuva de 78 milímetros em meia hora. Então não tem como absorver. Então são vários fatores que os prefeitos... Só que tem uma coisa que tem que pontuar e que a gente tem feito esse debate. As prefeituras não têm condições financeiras de suportar tudo isso. Se nós não fizermos um projeto estruturando com uma visão de país... Tem que envolver Estado, governo federal... E que os entes que detêm a maior parte dos recursos estão nas suas mãos, né? Essa questão climática tem questão do assoreamento. Está havendo um desassoreamento dos rios, lá na nossa. Tira o cascalho daqui, atira para ali e atira para cá. Tá? Tenho minhas dúvidas. Isso não vai voltar para o leito do rio? Ele vai ficar... Ele está dentro da água, atira para cá e atira para lá. Tem que ser revisto. Essas ilhas... Aí vem vários estudos, isso não influencia, mas se a água está correndo e ela está trancada, ela vai ter que subir. Né? Se o leito do rio ficar mais alto, ele vai sair da calha mais facilmente. Aí vão criar barreiras. Bom, vão fazer diques. Alguns municípios comportam dique. Lá no nosso vale, por exemplo, vamos pegar Taquari, ele começa a subir lá, quando chega, com exceção dessas áreas mais baixas, a cidade, tu conhece lá, ela já foi se afastando um pouco do rio, das áreas de inundação, que é importante a partir de agora. Essas áreas têm que ser áreas de preservação, né? Áreas de sustentação ecológica. Até porque, né, prefeito, agora nós já conhecemos, nós já temos os mapas de até onde a água vai chegar se o rio transbordar. A bacia de inundação nós conhecemos, nós sabemos exatamente onde ela está. Né? Aqui em Porto Alegre, em vários lugares, a gente sabe. Até aqui vira água, né? Então não é como antigamente, quando você dizia, não, a água não chega até Mas aqui. o que me preocupa, e ouvindo essa questão do El Niño e das consequências que possam vir, o que mais me preocupa, e quem é lá da Barranca do Rio conhece essa história, nós tínhamos um limite aonde essa água chegava e realmente afetava as pessoas. Sim. Ela ultrapassou. E ela está ultrapassando. Ou seja... eu vou te dar um exemplo, Taquari. Nós tivemos o apoio de um programa, também de inteligência, que foi utilizado. Nós tivemos 1.222 famílias atingidas pela enchente de 2024. Ou seja, se nós voltássemos a 2023, nós reduziríamos isso aí a 1/3. Claro. Tá? 2023 então, não chegou lá, né? O que nós vamos projetar para o futuro? O que nós vamos fazer com essas pessoas que estão ali, se nós temos uma mudança de temperatura mundial, nós temos uma mudança de clima mundial, o que nós vamos fazer? Nós vamos remover essas pessoas? Nós vamos ter recursos para construir essas casas? Isso é uma questão de futuro. Por isso que nós, da Grampal, encaminhamos para a bancada gaúcha. Eu acho que é importante que todos se unam, que nós temos que prorrogar o prazo do Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul. Se nós tivermos experiência, inclusive de outros países da Europa, que não se faz reconstrução em 3 anos. Porque nós temos burocracia, nós temos projetos, nós temos legislação, pontes em elaboração, comportas. revisão de projetos, que não consegue executar em tão curto tempo. E o professor... conterrâneo disse uma questão importante. Os nossos projetos nós vamos ter que começar a pensar para 2050. Sim. Exato. Sim. Porque são muitos projetos. O design de futuro pensa longe assim, Paula? Pensa longe assim, pensa mais longe ainda. Mais longe ainda. Eu não gosto do termo futurista, tá? Porque tem uma relação aí
não muito legal, assim, com o movimento da década de 30 também, mas enfim, muitos futuristas, não é meu caso, eu me considero uma designer de futuro e não uma futurista. Sim. Mas muitos futuristas pensam, inclusive, 100 anos à frente. Sim. Né? Justamente para olhar para diferentes potencialidades e possibilidades, né? Uma coisa importante quando a gente trabalha com futuros, a gente pensa tanto os cenários que podem ser mais positivos, como os cenários que são negativos e aqueles que poderiam ser considerados, inclusive, absurdos ou até inimagináveis, assim, né? Claro. Então, isso que você está trazendo, que a água foi além, tem a ver com isso, tem a ver com pensar, tá, e se a gente extrapolar o que a gente conhece hoje e tentar imaginar, porque é sobre isso, é sobre imaginar, tentar imaginar a água indo além desse ponto, o que vai acontecer? Né? Esse seria um dos cenários bem pior. Né? Mas justamente para lidar com isso, com essa visão do que pode acontecer e já começar a se preparar, Claro. antecipar esses impactos e essas potenciais consequências para começar a se preparar e não só fazer quando a coisa já tiver acontecido ou então depender do aprendizado que vem em função do evento. Né? Aprender com a dor, só com a dor, é muito difícil, né? Tem de como procurar aprender disse com a história, com a geografia, com várias outras ciências, né? Exato, e como disse o professor, nós temos que entender que o clima já mudou. Né? Então, a gente precisa lidar com isso. Os negacionistas podem negar, podem espernear, mas os fatos, os dados, os números são indiscutíveis. Né? A temperatura do mundo aumentou, está mais alta, os oceanos, o nível dos oceanos está mais alto, a água está mais quente, as geleiras estão derretendo. E são fatos, não há como negar fatos, né? Paula, antes de a gente encerrar esse bloco, esse material todo que vocês têm desenvolvido, todo esse conhecimento, essa inteligência, está à disposição, por exemplo, lá do prefeito André? E dos prefeitos e governadores? Não, mas estará até o final deste ano. Tá? Isso é bom. Boa notícia, né, prefeito? Meu jabá já. Bom, né, prefeito? Notícia. Olha aí, ó. Tem uma luz, é um caminho, né? Uma fonte aí de conhecimento, né? Eu acho cada vez mais, né, prefeito, vocês estão preocupados com isso, né? De buscar informação, conhecimento, inteligência. Né? Os prefeitos hoje, quando olham o céu escurecer, tá? Eu vou dizer, a última chuva forte que deu agora, semana passada, que inundou... Segunda-feira da semana passada. Que inundou, não, lá foi no sábado, que inundou alguns aqui foi bairros da segunda, cidade. alagou tudo. Quando começou a chuva, eu saí pra rua, digo, vai dar confusão. Porque tu via a intensidade rápida daquela chuva, que não daria, não teria condições. E aí tu pega, e aí são não falhas, tem vazão, né? Mas são falhas que a gente vê ao longo do tempo. E que tem que ser repensado. O projeto de cidade tem que ser repensado. O projeto de drenagem tem que ser cidade. Porque tu começa a ocupar áreas que, na verdade, serviam de esponja. Tu começa a ocupar, que conhece Taquari, áreas que seriam que foram no passado de plantação de arroz. E aí ali começa, na verdade, são áreas de esponja. O que acontece? A várzea, né, prefeito? Que era assim, tinha uma função importante na natureza. Taquari funciona assim, e Taquari é uma das cidades portuguesas mais antigas planejadas. Mas é planejada para século atrás, né? E a região metropolitana de Porto Alegre é uma região esponja. Só que nós ocupamos ela. Ocupamos toda ela. Mais do que isso, né, professor? Fizemos aterros, entramos no rio. E aí tu rio. tem a construção na beira de sangas, na beira de arroz. É uma série de coisas que foram acontecendo. E que hoje, com todas essas diversidades climáticas, vai ter que começar a ser resolvida. Vai criar debate, vai criar transtorno, vai gerar confusão, mas vai ter que ser feito, não tem outra saída. E aquilo que eu digo, por exemplo, vou aprovar um novo empreendimento imobiliário. Tem que ter para onde vai parar essa água, porque em algum lugar ela vai atingir alguém. Exato. Então as cidades também têm que ser repensadas. Essa ocupação anárquica que nós fizemos nos custou
Muito caro. Este bloco vai chegando ao final, mas eu queria muito agradecer aqui a participação do prefeito André Brito, prefeito de Taquari e presidente da Associação de Prefeitos da Grande Porto Alegre, a Grampal. O prefeito já esteve conosco aqui hoje em outro programa, no programa RS em Movimento, do colega Renato Martins. Ficou aqui, nos deu a honra de ficar aqui para participar aqui do nosso programa. Agora ele ainda vai a Taquari, vai dormir e volta amanhã de manhã para a transmissão do cargo, né? E aí eu queria agradecer, Irineu, e até a oportunidade de conviver com vocês aqui, porque é importante esses momentos onde a gente pode, através de pessoas que utilizam o seu conhecimento e que nos ajudem de fato. Porque as informações que vocês nos passam aqui certamente vão fazer eu mudar alguns conceitos de algumas coisas logo aqui na frente. Claro. Tá? Então, agradecer a vocês e conhecer um conterrâneo, né? Isso não estava combinado. Mas eu não participei do programa anterior. Não, o professor aqui não chegou agora. Brincadeira. Então agora nós vamos liberar o prefeito André, para ele também precisa descansar. Amanhã vai transmitir o cargo para o novo presidente, quem é? É o Douglas Martelo de Alvorada. Alvorada, assume amanhã a Grampal. Prefeito, muito obrigado mesmo pela sua gentileza, participação. Agora são 21h41, a gente vai fazer um breve intervalo, em seguida voltamos ainda falando sobre as previsões de El Niño para este ano e se estamos preparados ou não para enfrentar eventos climáticos extremos. Já voltamos. Estamos de volta com o Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Estamos ao vivo, agora são 21h44 e hoje estamos falando sobre clima, sobre as previsões do fenômeno El Niño aqui para o Rio Grande do Sul. Estão comigo aqui no estúdio do Ponto de Conexão, Paula Visonar, especialista em design de futuros, com plataforma digital assistida por inteligência artificial, voltada à construção de cenários que orientem cidades mais sustentáveis. Também está conosco o professor Francisco Aquino, climatologista e chefe do Departamento de Geografia da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Paula, até que ponto a ciência consegue antecipar eventos extremos com precisão e onde estão os principais limites da ciência nesse momento? Nós temos satélites, nós temos estações meteorológicas, temos muitos equipamentos aí fazendo esse tipo de coleta de informações. Mas quais são os limites que nós temos hoje da ciência? Bom, vamos lá. Então, eu acho que os limites da ciência são os limites do conhecimento mesmo, né? Porque a ciência é a área que, inclusive, rompe as estruturas daquilo que já é conhecido para estabelecer novos conhecimentos sempre, né? A ciência sempre opera no limite, no limiar do conhecimento para um conhecimento maior, para o desconhecido, né? Exato, né? Então, eu acho que os limites são do conhecimento, mas eu vejo também que hoje, nessa convergência que tem havido, né, de conhecimento humano com o uso de tecnologias, a gente está começando a estabelecer também uma ruptura com o próprio conhecimento, indo além disso. Sim. E buscando, então, estabelecer fronteiras mais, como é que eu poderia dizer assim, talvez até mais flexíveis, porque justamente como disse o professor aqui anteriormente, o clima já mudou, os fenômenos estão acontecendo. É importante que a gente entenda que isso, onde a gente chegou agora, é irreversível, né? A gente não vai reverter as coisas. A gente ainda tem tempo para que as coisas não sejam, talvez, pioradas, né? Mas aonde nós chegamos, até onde nós avançamos e até onde nós chegamos, assim, em todos os sentidos, sobretudo nos sentidos negativos, infelizmente, no que diz respeito ao clima. Não existe ponto de retorno. Não existe ponto de retorno. Temos que avançar. Né? A gente tem que compreender isso e lidar com isso de maneira... Não vamos conseguir fazer o planeta esfriar. Eu acho que a gente... pode conter danos, né? E acho que na contenção de danos talvez a gente possa descobrir maneiras de talvez melhorar alguns aspectos, né? Existem, claro, as pessoas que já querem, enfim, morar em Marte, morar em outros planetas,
mas é sempre um pensamento de fuga, né, e de colonização de outros lugares, né? Não pensando que esse é o planeta que nós temos. É o que nós temos para viver. É o que nós temos, e nesse planeta nós temos 8 bilhões de pessoas que dependem dele e que dependem das decisões que forem tomadas por várias pessoas e que não devem ser, enfim, decisões que vão privilegiar este ou aquele caminho ou este ou aquele futuro, mas o futuro de todos. Eu acho que é o momento da gente começar a pensar de uma maneira justamente mais sistêmica, olhando para o todo e não só para partes isoladas. E é nesse sentido que eu vejo que o conhecimento avança, justamente para conexão entre todos os elementos, para que a gente tenha cada vez mais estabelecido na vida das pessoas mesmo esse pensamento sistêmico e ecossistêmico, né? Entendendo que toda e qualquer decisão que for tomada daqui para frente irá impactar nos diferentes sistemas, por exemplo, das cidades e nos diferentes ecossistemas que vivem nessas cidades. Nós, seres humanos, somos um ecossistema, né? Mas existem todos os outros ecossistemas dos seres que não são humanos e dos quais nós dependemos também, muito inclusive. As árvores, as matas ciliares, os animais que ajudam em vários aspectos. Claro. Né? Então, desde os mais pequenos aos grandes animais, eles são fundamentais para a vida, bem como os ecossistemas que não estão dentro das cidades. Nós dependemos da Amazônia, nós dependemos dos rios. Estamos tão longe, mas os rios voadores nos alcançam. Exato, eles são muito importantes, né? E aí também entram, por exemplo, existem esses projetos no sentido de tentar recuperar até algumas cidades a partir do estabelecimento de data centers. Mas os data centers, eles... É o caso aqui de Eldorado. Exato, né? Eles podem ser positivos no aspecto de, enfim, melhoria pontual, mas, por outro lado, eles são negativos no sentido ecossistêmico mesmo, ambiental, né? Porque consomem muita água. Consomem muita água e, além disso, existe a evaporação desta água. Sim. E aí o professor vai poder falar melhor do que eu nesse sentido. Meu conhecimento é mais leigo, mas eu sei que, né, eu li vários artigos que falam justamente sobre isso, né? A evaporação dessa água, que acaba, então, condensando o ar daquela região e acaba também contribuindo para a precipitação de chuvas, né? E criando ilhas de calor, que são coisas muito... Porque aquelas imensas estruturas dos data centers, elas geram uma quantidade de calor absurda, né? Então, é sobre isso. E isso somado ao concreto, isso somado ao asfalto, as coisas vão se somando todo o entorno, né? E vão potencializando. Isso somado aos gases, né, que emanam dos automóveis, que emanam das condicionadoras, né, de ar, que emanam, enfim, das diferentes frentes da nossa vida cotidiana. Tudo isso vai intensificando os fenômenos, ou vai se juntando aos fenômenos, vai intensificando o acontecimento justamente desses aspectos mais abruptos, a gente poderia dizer assim, ou talvez mais catastróficos mesmo, né? Então, é preciso que a gente também reveja algumas coisas nas nossas vidas mesmo. Assim. Às vezes, pequenas coisas até. Né? Exato. Né? Então... O uso diário, às vezes, um automóvel para uma única pessoa. Enfim, todos, né, todos os equipamentos que a gente usa. Essa noção que as pessoas têm romântica, tão bonita, né, da nuvem, né? Eu uso inteligência artificial o dia inteiro, mas está tudo na nuvem. Que nuvem, né? Está tudo numa estrutura gigantesca que gera calor, que consome água em quantidade absurda, enfim. Professor, o que pesou mais na tragédia de 2024? O fenômeno climático em si ou uma combinação de fatores excepcionais que nunca tínhamos visto? É uma ótima pergunta, Irineu. Bom, eu acho que a gente podia trazer a resposta por um caminho. A previsão climática, ela é muito boa. Nós estamos falando 3, 6 meses antes do que vai acontecer. A previsão do tempo
os órgãos de meteorologia, os meteorologistas, aí 3, 7 dias antes estão dizendo, ó, vai chover tantos milímetros, né? A questão toda muitas vezes é se choveu nas cabeceiras do Vale do Taquari ou mais ao sul do Vale do Taquari, né? Mas em todas essas inundações que nós falamos aqui, setembro 23, novembro 24 ou junho de 25, todas elas aconteceram no Rio Grande do Sul e 2, 3 aconteceram igualmente na Argentina. Sim. Então, quer dizer, não é um fato, assim, só o Rio Grande do Sul inundou em 23 ou 24, não. Exato. Em lugares na volta e no mundo aconteceram os mesmos importantes fenômenos. Então, a gente tem essa previsão e hoje, por trauma, né, por impacto, a sociedade entende claramente que se a gente disser, olha, está chovendo acima da média e está enchendo o rio, o pessoal diz assim, eu preciso me proteger, eu vou guardar meus documentos, né, eu vou me antecipar a isso, né. Agora, o que foi o mais complexo em tudo? O susto, o desastre. Claro, a gente fala muito da região metropolitana de Porto Alegre, ou da capital inundada, onde todos os sistemas entram em colapso, né? E a gente olhou aquilo e pensou, como resolve isso, né? Mas nós perdemos cidades inteiras. Exato. Foram levadas, lavradas pela água. Sim. Né? Isso a gente nunca tínhamos visto no Rio Grande do Sul. Um bairro de uma cidade, de uma área com terreno íngreme, numa inundação muito rápida, você perdia algumas casas, você tinha impacto de algum arruamento, etc. Isso a gente sabe que existe. Agora, cidades inteiras, e você resgatar milhares de pessoas e tentar ter um plano de contingência para essa complexidade que são crianças, idosos, o hospital fecha, o hospital submerge. Como você transporta as pessoas, até que a gente vai chegar ao colapso em 24, quer dizer, você não transita no Rio Grande do Sul, você não voa no Rio Grande do Sul, você perde rodoviário, aeroporto, estradas, e você não consegue nem pôr um navio de guerra no Guaíba. Tal é o problema, né? A velocidade de correnteza de água, a estratégia logística, etc. Né? Então, isso é impensável para o Brasil, para a estrutura de defesa civil, etc. Então, isso é um aprendizado que não é só do Rio Grande do Sul, ele é nacional, né? Então, eu acho que isso é o mais impactante, tá? É o resultado. Nós, climatologistas, geólogos, sempre olhamos os cenários futuros da mudança do clima, entendemos ela e dizemos assim, olha, o clima está mudando, o clima vai mudar, o clima está mais intenso. Isso em 1990, isso em 2000, a gente via, olha, em 2025, em 2030. Acho que em 2035 a gente vai estar 1,5 grau mais quente, a gente vai ter inundações como nunca vistas. A gente viu isso uma década antes. Essa era a previsão, né? Então, a gente não se preparava e a gente não se preparou, né? Então, acho que por isso dói mais, do ponto de vista da ciência, do conhecimento, que sempre que a gente foi demandado, décadas atrás, a gente deu a resposta e encaminhou soluções. Não é uma solução. Uma cidade resiliente, para o Vale do Taquari, tem uma característica. Para outra região, uruguaiana, por exemplo, é uma outra característica. Claro. Então, a gente tem resiliências interessantes que devem surgir ouvindo as diferenças e respeitando a geografia, a geomorfologia, a hidrologia desses lugares. Então, isso é algo que tem que ser feito e não se faz em 3 anos. Não se faz em 3 anos. Eu lamento, a gente adoraria fazer esse milagre em 3 anos. Podemos dizer aqui, né, que estamos preparados, mas não estamos. A gente tem políticas, principalmente do ponto de vista nacional, né? Que a Defesa Civil Nacional, o CEMADEM Nacional, o INMET, uma série de infraestruturas, centros de pesquisa universitária, aportando o conhecimento, dando caminhos e soluções que a gente agora precisa implementar do ponto de vista de política pública. Esse é uma... Agora, do ponto de vista do fenômeno El Niño, aí veio algo que realmente surpreendeu também. Porque a mudança do clima está tão intensa que o El Niño, ele nos adiciona no Rio Grande do Sul, ou através da umidade que vem da Amazônia,
0,2 graus Celsius acima da média. Então o planeta está muito quente e o El Niño chega e diz o seguinte: vamos subir a pressão, a temperatura, melhor dizendo, um pouquinho mais. E o que é El Niño para quem nos acompanha de uma forma bastante clara? É um fenômeno que acopla as águas mais quentes no Oceano Pacífico Equatorial com a atmosfera. E a mudança na atmosfera traz o que para o Brasil? Seca para a região norte, a Amazônia, calor acima da média para o sudeste e chuva acima da média no sul. Então, se a chuva vai ser muito acima da média em Santa Catarina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul, é para a atmosfera, globalmente falando, detalhe. Mas esse detalhe, o modelo de previsão brasileiro, modelos de previsão climática e do tempo no mundo inteiro, adianta para a gente. Então, a gente sabe que... Então, todas as inundações que ocorreram nos últimos 2, 3 anos no Rio Grande do Sul, semanas antes a gente já tinha o cenário, já entendia o risco. E o que impressionou é a concentração de chuva. Então, o modelo dizia, vai chover 600 milímetros em uma semana. E todo mundo dizia assim, não existe isso aqui, nunca vimos isso aqui. A gente viu. Setembro de 23 passou de 600 milímetros em vários municípios, né? Então, a gente não tem... E aí, infelizmente, a fake news, as histórias, né, de que a barragem estava rompendo e etc. As barragens seguraram, na maior parte das vezes, a água de chegar tão rápido. E olha que a água chegou absurdamente muito rápida, levando o Mussum, a água abaixo, o município do Taquari, entre outros, né? Então, Eldorado. Todas, né? Então, a gente pode recordar início de 23... na primeira metade de 23, a gente tem eventos severos com chuva impressionante em Porto Alegre, em outras localidades do estado. Depois nós vamos ter a inundação na região de Caraá, com mortes. A gente vai ver carro em cima de cemitério. Né? São 6 mortes, se não me falha a memória, em Caraá. Sim. Então, aquilo ali já estava demasiadamente impactante do ponto de vista da pergunta. Impacto na sociedade, etc. E de impacto de potencial do El Niño, né? Então, mais uma vez, eu tento não assustar, mas explicar. Hoje, se a gente tiver a previsão oficial e os meteorologistas no Brasil disserem, olha, vai chover tantos milímetros, o cenário está assim, a população vai entender que esse é sério e que é risco mesmo e que a água chega em lugares em que nunca chega. Então, lamentavelmente, o cenário atmosférico da temperatura média global na América do Sul, que está muito mais quente, e o El Niño adicionado, nos joga todas as possibilidades já entre 26 e 27. Não precisamos esperar 80 anos, por exemplo. Não precisamos de nem forma 35, como se falava. Não. Agora, Paula, a gente viu aí, outro dia, por exemplo, estava se armando uma chuva, daí um pouco, entrou no meu celular um alerta, né? O Cell Broadcast, esse que eu achei sensacional, né? Porque a gente, mesmo com o celular no silencioso e tal, ele tocou, apitou, dá um susto, a gente leva o susto, mas se prepare. Eu estava na rua, procurei um lugar para estacionar, para ficar seguro e tal. Como é que a tecnologia pode ajudar nessas pequenas coisas, como esta, por exemplo, né? Antecipar para as pessoas poderem se salvar, correr para um lugar seguro, enfim. Porque o mais importante de tudo é preservar essas vidas, né? Depois vamos cuidar do patrimônio e tal, né? E também a gente entender, assim, que quando fenômenos, né, catastróficos acontecem, quando acontece uma enchente, daí entra nas cidades, né, isso não é igual para todo mundo, né? Então, assim, as pessoas idosas... As pessoas estamos todos no mesmo barco, mas não é bem assim, né? Esse barco tem várias classes e andares, né? A gente viu, né, como foi difícil, por exemplo, para os neurodivergentes, né, lidar com isso. Idosos, né? Cadeirantes, foi tudo uma para as tragédia. Mulheres, né? Ao ponto da gente ter que ter um abrigo só para mulheres. Sim, né? Então, depois veio essa outra tragédia, né? Exato. As pessoas nos abrigos e ainda se submetendo a violências, estupros, ataques a
a crianças, né? Ainda tivemos toda essa tragédia social Ainda tivemos depois, tudo né? isso somado, né? Então, isso é uma coisa importante da gente ter em mente, né? E por isso que é tão importante a gente trabalhar com diferentes tipos de cenários, porque justamente as realidades são diversas e quando os fenômenos acontecem, eles acontecem e impactam essas diversidades, né? De diferentes maneiras. Então, isso é fundamental a gente entender. E a tecnologia, ela pode nos ajudar, no caso, né, do que eu venho trabalhando, no sentido justamente das diferentes maneiras de especular possibilidades, né? Especulando tanto, como eu já comentei antes, tanto as possibilidades que podem ser positivas, como aquelas, por exemplo, que podem ser prováveis, assim, como aquelas que podem ser plausíveis, como aquelas que podem ser inimagináveis ou absurdas, né? E mostrando isso pra gente. Esses modelos de vocês avançam até essas possibilidades inimagináveis. Inimagináveis, né? Apesar de eu achar, assim, que nada é inimaginável. Se a gente pode imaginar. Exato. Mas, verdade. Mas as tecnologias ajudam porque elas assim, como, vamos dizer assim, elas estressam, né, os limites para além daquilo que a gente talvez possa aceitar. Eu acho que a questão é mais do aceitável do que o imaginável. Isso. Então, daquilo que a gente pode aceitar. Porque é importante a gente trabalhar nessa fronteira do inaceitável, claro. E entender que, como, por exemplo, né, a questão, o professor justamente falando, a gente tem, além da questão do aquecimento, a gente tem o El Niño aí que traz mais uma camada, né? Exatamente, adiciona. E que leva a gente para essas fronteiras do inaceitável, né? Assim, de pensar, poxa, a gente talvez não ultrapassasse, mas não, nós ultrapassamos essa fronteira. Então, ultrapassando essa fronteira, o que virá? Os modelos, então, de cenários podem nos ajudar a entender o que virá. E entendendo o que virá, nos prepararmos enquanto comunidades, né? Nas diferentes diversidades dentro dessas comunidades e conforme também as particularidades das cidades. Porque isso é muito importante, assim, o pensamento hiperlocal, né? Porque cada lugar tem as suas particularidades. Claro. E tem as suas maneiras de fazer a gestão disso também, A gente viu, né, Paula, como Porto Alegre, que nós considerávamos uma cidade muito segura, tínhamos ali o Muro da Mauá, bom, aqui, né... Que gerou muita polêmica, Gerou muita polêmica, né? eu me lembro, muita gente queria derrubar o muro, depois nunca mais falou no assunto. E agora ninguém vai querer derrubar nada, os defensores de pôr o muro abaixo nunca mais tocaram no assunto. Mas a gente viu que Porto Alegre também é uma cidade bastante frágil quando se trata desses fenômenos extremos, né? E aí entra isso que você diz, né? Esse hiperfoco no hiperlocal, quer dizer, temos que pensar o centro de Porto Alegre, a Zona Sul, a região das ilhas, né? Focar nessas áreas que são áreas mais sensíveis, né? Outras áreas da cidade não sofreram nada, Moinhos de Vento, Alto Petrópolis, regiões que, né, não foram atingidas. Diretamente. Indiretamente, sim, né? Mas essa coisa do hiperfoco é importante. Né? Ela é fundamental. Vou até dar o meu exemplo, assim. Eu moro na Garibaldi, no bairro Independência, é quase esquina com a Independência. Um ponto alto. Ponto alto da cidade. Eu e o meu marido vimos da nossa janela da sala a água chegando na Farrapos e avançando um pouco, porque ela chegou na Cristóvão. A gente mora entre a Independência e a Cristóvão, né? Sim. Ela chegou na Cristóvão e depois ela recuou. Né? Então ela chegou até o shopping total, vejam só, e depois ela recuou, né? Então, assim, não é que eu não imaginava, eu não aceitava na minha mente, né, que isso era uma coisa possível de acontecer. No entanto, aconteceu, né? Então, eu, claro, não fui uma atingida diretamente pelas águas, mas várias coisas da minha vida foram. Meu prédio ficou sem água, né? Ficou sem luz. Por isso que eu disse, indiretamente todo mundo foi atingido. Todo mundo foi atingido. Né? Então, assim, o pensamento hiperlocal, ele ajuda a lidar com as dificuldades daquelas localidades, daquelas comunidades, mas, ao mesmo tempo, também ajuda, sim, as pessoas que não foram diretamente atingidas, porque se eu resolver
o problema ali, eu posso, ou se eu antecipar os problemas que vão acontecer ali, eu posso também resolver o problema de quem não está naquela comunidade. Claro. Por exemplo, quem tinha Vivo na época ficou sem internet, porque todo o sistema da Vivo estava ali na Farrapos. Ah, sim. Sim. Então, nós tínhamos a assinatura da Vivo, nós ficamos um mês, mais que isso, até baixar a água da Farrapos, a gente ficou sem internet, Wi-Fi. Sim. Só com a internet do celular, entendeu? Então, se a gente pudesse antecipar o que ia acontecer ali na Farrapos, esse tipo de problema talvez não acontecesse para as pessoas. Talvez a empresa não tivesse colocado seus cabos, suas redes lá, né? Ali naquela localidade. Teria levado para um lugar mais seguro, né? Então, é sobre essa perspectiva de pensar as coisas de maneira sistêmica, ou seja, o que acontecer aqui vai impactar no quê? E esse impacto vai ser percebido em outros lugares e por outras pessoas que não habitam aqui. De que maneira? Sim. Tem, inclusive, um arquiteto que trabalha com futuros, que ele tem um livro muito bacana que chama Biourbanismo, que é pensando cidades a partir da natureza. Sim. E ele, então, ele tem um modelo muito legal que é pensando a cidade como 10 sistemas interdependentes. E aí, se você tem um abalo num desses sistemas, alguma coisa acontece, por exemplo, ele tem o sistema da água, o sistema da alimentação, não vou lembrar dos 10, mas enfim, vamos dizer assim, acontece alguma coisa, então, com o sistema da água, que diz respeito ao saneamento, né, todos os recursos hídricos, enfim, tudo mais. Acontece esse sistema aqui, como ele é interdependente, né, dos outros, vai impactar os outros sistemas também. Claro. E a gente não consegue enxergar a coisa desta maneira. As pessoas se veem ilhadas, isoladas, mas a vida em comunidade, a vida no mundo hoje é toda interdependente, né? Aí depende do satélite, depende de... enfim. Agora são 22 horas, 9 minutos. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui e em seguida nós vamos voltar para falar ainda, para encerrar aqui o nosso programa de hoje, tentando projetar aí algumas questões ainda sobre essa questão das previsões de El Niño que estão aí, se estamos preparados para enfrentar novos eventos climáticos extremos. Vamos para o intervalo, já voltamos. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Conexão. Hoje estamos falando sobre clima, sobre as previsões do fenômeno El Niño aqui no Rio Grande do Sul, que sempre traz chuva para o Rio Grande do Sul. E aí eu queria perguntar para o professor Aquino, professor Francisco Aquino, da URGS, climatologista, que tipo de El Niño é esse? O professor relatou aqui no intervalo vários El Niños. A gente já, de certa forma, convive com El Niño há muito tempo, né, professor? Não é um desconhecido para nós, né? Esse menino não é desconhecido, a gente conhece ele. Que cara terá esse El Niño de 2026, 2027? Que cara terá? Ele é mais parecido com que El Niño? E que potencial destrutivo ele tem? Bom, nós aprendemos que os eventos de El Niño, eles não são, nem podem ser sempre idênticos, serão idênticos, né? Onde aquela piscina de água quente, aquela combinação de eventos entre o oceano e a atmosfera vai ter. Mas é sabido que o Rio Grande do Sul aumenta a chance de tempestades, as frentes frias ficam um pouco mais ativas, os ciclones ficam mais intensos, até que você chega no auge do evento, que é sempre lá 26 para 27 verão para o outono do outro ano, do ano seguinte, é quando a gente já chega ao auge dele, né? Mas a gente também já aprendeu em 23, por exemplo, sendo muito próximo da nossa história aqui, da memória, melhor dizendo. Mais fácil a gente recordar, né? Que a entrada e a evolução do El Niño, ela já foi dando, tem eventos e realmente superaram, né? Em muito a intensidade, a concentração de eventos, né, e a rapidez com que eles ocorreram. Tá? Então, hoje, os modelos de previsão, oceano, atmosfera, estatísticos ou dinâmicos, né, computacionalmente falando,
eles estão nos apontando que, bom, 70%, 80% de chance do El Niño estar completamente configurado lá pela nossa primavera de 2026, e ele deveria ter um jeito, uma organização como o El Niño de 97 e 98. Que foi um El Niño muito intenso? El Niño de 97 e 98, ele é na literatura o El Niño do século. Lá nos anos 2000, a gente imaginava a mudança do clima com modelos e com a nossa experiência, assim, como será a mudança do clima daqui a 30 anos, lá por 2030, né? Sim. A intensidade dos El Niños e mais a mudança do clima, etc. Então a gente diz assim, bom, se você quer sonhar os impactos das inundações, das estiagens, das queimadas, das ondas de calor, de tudo que impacta um El Niño, você colocaria assim, o exemplo de cenário futuro era 97 e 98. Tá? 2023, 2024, a gente superou muito esses impactos e é bom sempre recordar. O primeiro grande evento de El Niño que impactou a sociedade moderna é 82, 83. Não tinha previsão, não teria o teu programa dizendo, olha, nós estamos... Não aconteceu isso, não tinha monitoramento. Os satélites a gente não usava especificamente para isso. E o impacto na humanidade, na economia, nos desastres, globalmente falando, é assustador. Não lembro os valores agora, mas foi assustador. Bom, aí em 82, 83, a gente disse assim, bom, navio, boias nos oceanos, satélites, estações meteorológicas, modelos de previsão, e vamos fazer milhares de mestrados e doutorados, né, com El Niño e Laninha para todas as regiões do planeta. A gente aprendeu muito, né? A gente melhorou a previsão, a gente entende bem, etc. Só que a chuva na natureza é o pior elemento de se medir, porque chove na Zona Norte, Porto Alegre não choveu na Zona Sul. De repente alguém da Zona Sul liga, olha, aqui está inundando, caindo o mundo. E na Zona Norte, aqui não tem sol, né? Então a chuva é um parâmetro ambiental que espacialmente você tem uma enorme dificuldade de entender a ocorrência dele, de mensurar a ocorrência. Então eu sei que vai chover demais no Rio Grande do Sul, mas eu não consigo dizer se vai ser na margem leste ou na margem oeste do estado, ou se é do lado direito ou do lado esquerdo de uma bacia hidrográfica. E às vezes uma bacia hidrográfica tem inclinação, diferenças importantes, né? Então, se choveu lá daquele lado do rio, inunda muito mais rápido. Piora porque tem mais pessoas. Então, isso é complexo, né? Bom, mas voltando à intensidade, às características que todos estamos analisando, é isso. De um El Niño que será forte, já marca em um grau de intensidade que é forte, quer dizer, as águas do Oceano Pacífico estarão muito quentes, o sinal dele na atmosfera vai estar muito marcado. Ele vai encontrar um ambiente atmosférico na América do Sul, por exemplo, excepcionalmente favorável para eventos extremos. E aí o que é o evento extremo? É estiagem no norte, ondas de calor no centro do país, e a onda de calor no centro-sudeste do país tranca os ciclones com as frentes frias aqui. E as frentes frias disparam as tempestades severas. Então você tem a conexão entre a Antártica, 90% do gelo do planeta Terra está algo como 4.000 quilômetros de distância ao sul. Né? Então nós estamos numa das regiões mais próximas do maior manto de gelo que fornece frentes frias. Então o inverno, o outono, a primavera se tornam mais tempestuosas, porque você vai ter um corredor forçado de umidade intenso entre a Amazônia e o Rio Grande do Sul, não chove no centro-oeste brasileiro, fica quente, seco, e a gente adiciona mais umidade aqui. E as tempestades ficam absurdamente vigorosas, como a gente viu e ouviu. Quando encontra calor e frio, você tem um ambiente perfeito para isso. Então, naturalmente, o Rio Grande do Sul sempre foi palco de intensificar os fenômenos do tempo e do clima, sempre, quando você tinha um El Niño no passado. Com a mudança do clima, e inclui o nosso estado, você complica, você adiciona intensidade a isso. Mas aí, se a gente não planejou cidades, se a gente construiu ponte errada, e etc., bom, você viu isso acontecer em 23 e 24. Né? Então,
É claro que nós estamos muito mais preparados para um El Niño em 26, 27 do que 23, 24. Não tem comparação. Isso está vivo na memória das pessoas. Isso gera pânico, isso gera, né, fobias para as pessoas, né, das mais diferentes formas, né? E, claro, agora a gente tem que pensar as cidades do futuro, as estratégias de futuro para o aeroporto, para a rodoviária, para determinados bairros. Não é que aqueles bairros agora não são mais permitidos, é que a gente não pode mais construir do jeito nem sempre mais simples ou mais barato. Quer dizer, você vai ter que fazer a infraestrutura, a engenharia, a arquitetura, o plano antes. O nosso aeroporto, por exemplo, foi construído numa região de várzea, né? A várzea do Gravataí. Então, quer dizer, a inundação do aeroporto não foi uma coisa totalmente inesperada. Mas está dentro daquele escopo ali de cenários que a Paula falava, que são os cenários inimagináveis ou inaceitáveis, né? Acho que nesse caso é mais inaceitável assim, as pessoas fazerem o aeroporto justamente numa área de várzea. Uma área de várzea conhecida, que sempre alagou, a várzea do Gravataí. E se investiu ali mais 400 milhões, 500 milhões, não sei quanto se investiu ali para reformar o aeroporto no mesmo lugar. Esperamos todos que tenham sido construídas obras no entorno ali que possam minimizar os perigos. Agora, Paula, quando se faz previsões de futuro, por exemplo, quando lá depois da enchente de 41, na década de 70, se construiu o muro da Mauá, por exemplo, se fez uma previsão, né, de, bom, essa água voltar, nós vamos fazer um muro bem alto que vai segurar. Segurou, né? Muita gente queria derrubar o muro, inclusive, mas não foi derrubado, felizmente, e ele segurou. A água não passou por cima do muro. Mas talvez se hoje fôssemos construir um muro, com as informações que vocês têm lá nos modelos de vocês, talvez tivéssemos que fazer um muro mais alto ainda, né? Eu acho que a gente pensaria não só o muro, mas o muro e todas as outras relações, as outras coisas que poderiam ser feitas em conjunto. As casas de bombas, né, as comportas, tudo. Não, e de fato, assim, as áreas que devem ser áreas de contenção, né? As áreas que vão absorver água, as árvores que devem ser plantadas nessas áreas para ajudar. Uma árvore, ela tem um sistema de contenção enorme. Né? Então, as árvores que devem ser plantadas ali, a elevação, talvez, de algumas casas que vão estar mais perto, né? Então, e essa mania, Paula, que os construtores têm, prefeitos de todo mundo, agora o prefeito não está aí, a gente pode falar, né? Prefeitos de asfaltar tudo, então... concreto, asfalto, vamos selando, criando uma camada, assim, completamente impermeável. A água não tem para onde ir, né? Então, é sobre isso, né? A gente não pode mais trabalhar com essas ideias que não deram certo. Elas não deram certo. Elas já estão provando que elas não deram certo. Então, a gente precisa começar a pensar outras coisas, né? De outra maneira. Assim, asfalto é bom para quem? É bom para o carro, vamos dizer assim. Mas é bom para as pessoas? Pois é. As cidades são boas para as pessoas? Existem assim, né? Eu não sou urbanista, mas estou me inteirando de algumas coisas por conta do projeto. Antes, inclusive, desse projeto que eu submeti, já estava me inteirando e tal, mas mais agora. Existem certos índices assim que são importantes para as cidades. Tem um índice que é de caminhabilidade, né? Que é justamente como as pessoas podem fazer as cidades a pé. O que elas têm de serviço, o que elas têm perto. Tem um conceito que é a cidade de 15 minutos, né? Que está sendo colocado em prática até... 15 minutos de caminhada. 15 minutos de caminhada. Então, você descentraliza as coisas, né? Os serviços, assim, a infraestrutura de hospitais... Ao invés de colocar tudo num shopping ou tudo num bairro... Descentraliza para que as pessoas tenham acesso aos serviços e que não dependam tanto de transporte... Seja o transporte público ou seja o transporte individual de automóvel, porque, afinal de contas, isso acaba também contribuindo né, para o aquecimento. Né? Esses gases é mais do que provado. Né? Os gases de motor a combustão, eles se juntam a vários outros e acabam também intensificando
os problemas, né, que impactam nos fenômenos meteorológicos, no final das contas também, nos eventos climáticos que estão acontecendo. E é interessante porque isso são decisões que foram tomadas há tanto tempo, né? O motor a combustão, por exemplo, ele foi uma decisão tomada em função de uma indústria... Há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos, que era a indústria do petróleo, que começava, né, a se estruturar naquele momento. Os primeiros carros, muitos deles eram elétricos. Então, o motor elétrico... E depois se abandonou o motor elétrico. Já existia, né? Já existia. Não que eu acho que ele é a solução, tá? Porque precisa de minerais raros para o motor elétrico, tem uma série de elementos. Mas... E se a gente não tivesse escolhido ou esse ou aquele, se a gente tivesse feito os dois? Os dois. Se os dois tivessem existido, será que hoje nós estaríamos aqui falando sobre o aquecimento global da maneira como nós estamos falando? Exato. Optamos por um único sistema, um único modelo. A boa notícia, Paula, assim, agora eu estava lendo ontem isso, fevereiro agora o Brasil, pela primeira vez na história, registrou na estatística de venda de carros da Anfávia, registrou o carro mais vendido do Brasil foi um carro elétrico. Sim. Pela primeira vez na história do Brasil. Claro, tem todos esses problemas, assim, quando a gente analisa o carro elétrico do berço ao túmulo, né, lá da mineração para fazer o carro até o descarte dele no ferro velho, né, o percurso do berço ao túmulo, nem sempre ele é tão amigável ao meio ambiente. Até porque ele não assim. É pensado a partir de uma lógica circular, justamente, né? Que fazer exatamente. Depois com esse descarte que será feito. Mas se a gente né? conseguir resolver isso, o carro elétrico pode ser uma boa opção. Professor, eu, depois de lhe ouvir, eu fiquei bastante preocupado, confesso, admito. Não sei se eu compro um bote, uma lancha, ou compro uma passagem e vou para outro lugar. Não, brincadeira à parte, a gente... para as montanhas, Vou né? fugir para as montanhas, né? Não, brincadeira à parte, a gente sabe que o assunto é muito sério e que temos que nos preparar porque esse fenômeno vai ser intenso. Sim. Até o ano passado, final do ano, ainda se dizia assim, não, pode não ser, pode não vir, é alarme falso e tal. Temos um minutinho para encerrar, professor. Qual é a sua mensagem final? O que o senhor diria para quem ficou preocupado como eu? Bom, acho que são duas mensagens. Embora eu não more na beira do rio, eu fiquei muito interessado em... Deu um pitaco na última conversa de vocês, é que é importante que as áreas urbanas, metropolitanas, cidades, tenham a possibilidade de um transporte híbrido, né? Diversidade de transporte e mobilidade, né? Então, trem, ônibus, bicicleta, patinete, sei lá, a gente precisa também adicionar isso. E caminhar faz bem para a saúde e a gente aumenta as nossas interações humanas e diminui a nossa pegada. Agora, o que é importante? O fenômeno El Niño, ele tem sua intensidade, a gente está vendo a previsão, ele tá se desenvolvendo e não é para ter pânico ou se assustar, é para entender e que devagar a gente vai ter a previsão do tempo, vai ter análise climática, vai ter toda essa evolução e a gente vai poder então saber, e sabemos mais do que nunca no Rio Grande do Sul, o que fazer e o que não fazer nesse momento. E importante, Irineu, a comunicação clara e de qualidade, quer dizer, claro. O teu programa, a fake news, as redes sociais, elas estão trazendo muita desinformação. Sim, isso é assustador. Muito cenário de fim de mundo, né? E isso não é bom, né? Então, a gente precisa olhar os canais oficiais e aceitar, compreender que, de fato, a previsão do tempo e do clima no Brasil e no mundo avançou muito, ela é muito boa e a gente vai enfrentar, né, bem, com organização e estratégias, o El Niño que está a caminho. Muito bem. Eu quero agradecer muito aqui ao professor Francisco Aquino, climatologista, a Paula Visonar, especialista em design de futuros, e também o prefeito André Brito, de Taquari, que esteve aqui conosco no primeiro bloco do programa. O Ponto de Conexão de hoje fica por aqui. Agradeço a audiência dos nossos telespectadores. Lembro que é possível nos assistir na TV aberta, pelo canal 55.1, no canal 511 da Claro TV e também no YouTube, @canal Rede RS. Uma ótima noite para todos e até amanhã.